Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia, que a luz esteja conosco, que ela está entre nós. Mais uma vez aqui, né, com o nosso bom dia com o Ivan Martins, falando de espiritualidade e paranormalidade, lembrando que só sei que nada sei, e nesse nada saber vamos construindo, né, o nosso caminho, aprendendo um pouquinho ali, desaprendendo um tantão ali, e nos livrando do peso que não nos pertence, mas que nós escolhemos, né, carregar pela vida fora. Aqui não tem dono de verdade nenhuma, não tem dono de nenhuma a espiritualidade absoluta, né? Não é sobre isso. Estamos aqui caminhando juntos. E hoje, inclusive, eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Eu tenho razão e sei de tudo. Perigo dentro da espiritualidade, isso, viu? É um grande perigo. Mas antes, né, deixar aqui as mensagens de hoje. Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, o livro de cabeceira para quem deseja o despertar. Se você tem alguma questão com escassez, tem falta de perdão, seja ela qual for, emocional, espiritual, emocional. Então esse livro é um livro de cabeceira, porque traz o despertar, né? Através do perdão nós conquistamos qualquer coisa, não é o perdão piegas, né, da religião. É o perdão verdadeiro, aquele que não é um sentimento, é uma decisão, né? O outro pode até ter colocado um punhal no meu peito, mas quem vira todos os dias sou eu. Então eu não quero mais esse punhal no meu peito, né? Essa é a decisão. Por isso que perdão é uma decisão e não uma emoção, um sentimento. É esse o caminho que eu tento trazer para vocês através desse livro e tem ajudado milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora, né, a esse despertar. Bom, hoje o assunto é livre, mas eu vou fazer uma explanação antes. Vocês perguntem o que quiserem depois. Deixem já as suas perguntas, né? Pode perguntar no Superchat, fora do Superchat, né? As pessoas que colaboram são sempre as mesmas. Nós agradecemos profundamente essa troca, porque essa troca faz com que o próprio algoritmo, né, mande para mais pessoas, porque vê que tem uma relevância, as pessoas estão colaborando, né? Então, se fizer sentido para vocês, né, deixe a colaboração de vocês. É muito importante para o nosso trabalho aqui. O que mais? As perguntas psíquicas também, se alguém tiver interesse, pode deixar também, mas deixe logo no começo para não ficar acumulado no final. O curso de magia, como vocês sabem, né, que dentro da minha escola de magia, né, que eu fundei agora, e então o curso de magia natural todos vocês têm acesso, né? Tanto em português, para quem vive em outro país e convive com pessoas de outros países que não falam português, vocês também podem oferecer inglês, francês, alemão, espanhol, enfim, né? E na Europa também se fala português, né? Então, nós temos para todos os públicos, e é muito importante. Por que eu devo fazer? Você não deve nada, né? Por que eu preciso fazer? Bom, vai ser bom para sua vida, né? Para você curar os seus, né? Você fazer os banimentos que precisam ser feitos, né? Tirar da sua casa, do seu ambiente, aquele peso espiritual. Você não precisa transferir isso para nenhum espiritualista, faça você, né? Você vai ter condições para isso através dessa formação. Eu acho que a maior prova de amor que eu posso dar para vocês é libertar vocês de todos os espiritualistas, não é? Para que vocês tenham caminho próprio. Olha que maravilha isso, né? Vocês não precisam de ninguém fazer nada por vocês. Vocês, com o curso de magia natural, vocês podem se cuidar. Eu acho que isso é fundamental. Bom, acho que é isso, né? Os recados, né? Bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Vamos dar bom dia para todo mundo? Vamos dar bom dia, então. O quê? Você não vai. Dá bom dia, Rafael. Depois eu vou falar o que eu tenho para falar. Iandra Baeta tá com a gente, Ronise, Maria Aparecida, Michele, a Isabel, a Conceição mandou um superchat, boa tarde para todos, gratidão, querida. Marisa tá com a gente, Oswalter, Elizabeth, Terezinha, José Reinaldo, Ivana Maria Cremilda, mandou um superchat, bom dia para todos, obrigado. A Iracema mandou boa tarde a todos, abraço, Iracema mandou pelo superchat, gratidão, querida. Iracema. Janaína, Carmen Lúcia, Amor ao Universo,
A Emília mandou um superchat. Boa tarde, Ivan e Rafael, a todos. Meninos, bom fim de semana para todos. Com muita luz, gratidão, Gratidão, querida. querida. Patrícia Batista com a gente também. Bernadette Gonçalves. O Oswalter mandou uma pergunta. Bom dia, Ivan, Rafael, a todos. Da Egrégora, namastê. E veio uma pergunta por WhatsApp. Abraço. Gratidão, querido, pelo superchat. Gratidão. Já vi sua pergunta, tá? A gente vai fazer. A Lilian Nicolau também. Suêmia Monteiro, Lia Martins, Carla Azevedo, Marta Paiva, Eliane e a Silvane Fidelis é a Silvana Pereira. Ah, chegando, as pessoas estão chegando, que bom. Antes de nós começarmos, eu tenho só uma observação a fazer. Eu tento manter uma egrégora de amor, de luz, uma egrégora de união, né? É o que eu tento fazer aqui e só tem sentido para mim se assim for. Eu peço a vocês que não criem debates, sobretudo debates que causem, né, ofensa entre vocês. Às vezes eu sei que as pessoas querem ser participativas, eu agradeço a participação de vocês profundamente. Mas, por favor, use o chat para deixar os depoimentos de vocês, o que vocês, né? Aquilo que pode ajudar a vida de vocês. E, sobretudo, deixem o chat para fazer as perguntas, para que eu possa responder para vocês. A proposta aqui é que eu responda as perguntas de vocês, né? Essa é a proposta, né? Então, por favor, não discuta entre vocês, né? Não entrem nessas questões, porque se vocês fizerem isso, vocês tiram o foco principal, que é a espiritualidade. Nós estamos sendo bombardeados por energias zombeteiras, energias pesadas, densas, né? E como vocês estão procurando a luz, estão procurando conhecimento, vocês são bombardeados por essa energia, né? Então, por favor, deixem o espaço de comentário para fazer as perguntas de vocês, sem se referir às outras pessoas, né? Para que a gente possa manter essa live numa paz maior. Eu não autorizei, eu dei uma ordem definitiva para o Rafael. Qualquer comentário que desvirtue vai ser apagado na hora, vai ser tirado na hora. É uma ordem minha. Não é o Rafael, sou eu. Qualquer discussão será retirada na hora, a conversa do chat, né? Não é admissível que tenha bate-boca no chat. Conversado isso, né? Vai ser retirado. Porque se as pessoas têm alguma coisa a dizer, conversa comigo, né? Uhum. Conversa comigo, manda pergunta para mim, a gente vai conversar, né? Não briguem entre vocês. Aqui é uma egrégora, uma irmandade. É inadmissível que isso aconteça, tá bom? Inadmissível. Às vezes a pessoa tem vontade de comentar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, que aprendeu num canal, alguma coisa, a gente entende isso, né? Mas pergunta para mim. Pergunta para mim, não vai entrar em debate diretamente com outras pessoas, né? Porque isso vai criando uma animosidade e sai do propósito da live, que é amor, né? Eu sou um espiritualista ainda à moda antiga nesse sentido, né? Eu não entrei nessa... Eu não sou um blogueiro, eu não sou um comediante, né? Então, o dia que eu quiser fazer comédia, eu acho que até tenho capacidade para isso, que eu sou até bem divertido. Mas aí eu abro um canal pra gente conversar potoca. Aí todo mundo ofende todo mundo, né, Rafael? Isso faz parte do humor, né? Mas espiritualidade, não. Vamos nos manter dentro do assunto da espiritualidade. E que isso não aconteça nunca mais. A ordem é clara. Se o assunto for ofensivo, se o assunto for... vai ser cortado na hora, tá? E, por favor, né? Aquilo que o coleguinha falar, deixa o coleguinha falar. Não interfira na conversa
do colega. Não vai responder pergunta do colega, não vai por esse lado, porque eu sei que a intenção às vezes é até boa, né? Mas as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. As pessoas que estão aqui querem me ouvir, né? Querem me ouvir, querem falar comigo. Então falem comigo e deixem que as pessoas me ouçam, porque senão há divergência, né? Nós somos milhares de espiritualistas, cada um tem uma visão, né? Então, quando quiser a visão do outro espiritualista, vai para o outro canal, ouça o outro espiritualista, né? Trazer a opinião desse espiritualista para dentro do meu espaço não me ofende em nada. Pode perguntar para mim, eu respondo. Eu tenho amizade com muitos deles, eu tenho carinho por muitos deles, mas não debata com o coleguinha, não debata com o outro que está aqui conosco, porque se entrar nesse debate a coisa desvirtua, tá bom? É com amor, é com carinho que eu falo isso para vocês. Tá certo? Não entre em embate, não entre em debate. Não é essa a proposta aqui. O mundo está em guerra porque as pessoas fazem isso. Né? A gente está preocupado com a guerra na Europa e as guerras que as pessoas travam. Ontem eu não tinha noção, eu não vejo o que está acontecendo na internet, ali na tela. Eu vou começar, eu já falei, já comprei uma tela e vou mandar colocar na minha frente aqui. Sim. Para que eu possa ver o que está acontecendo. Né? Porque eu passo batido aqui. Rafael não tem como me dizer, e respeitando a minha espiritualidade, ele fica na dele lá quietinho, não fala. Eu não sabia o que fazer, porque saiu totalmente da live. Saiu totalmente da live, então o Rafael não sabe o que fazer, porque se ele me fala, ele me tira a estrutura daqui também. Exato. Né? Isso aqui tem uma ancoragem energética. Quando eu começo aqui, eu tenho uma ancoragem. Por quê? Porque eu sou humano, eu sou um ser humano e sou reativo. Eu sou reativo. Eu teria parado na hora a live ontem. Eu teria dado um bom dia e teria terminado a live. Vocês nem iam me ver essa semana aqui mais. Se eu tivesse visto o que aconteceu, eu teria encerrado a live ontem. Então não façam isso hoje, por favor. Isso é uma egrégora séria de amor, de luz, e eu tenho que estar ancorado nessa energia de paz. Tá? Eu tenho que estar ancorado nisso. Isso fica para todo mundo. Não estou falando de A, de B ou de C, estou falando com todos. Todos. Né? Meu amor por vocês é muito grande, mas meu amor pela espiritualidade é maior. Né? Então não mexam na minha espiritualidade. Aí vocês vão ver o bicho pegar. Não mexam na minha espiritualidade. Não. É tudo que eu tenho. Então não mexam nisso. Eu vivo em função disso. Não mexam nisso. Tá certo? Eu não preciso de milhões de seguidores. Quem não tiver satisfeito com a minha forma de trabalhar, não precisa ficar. Não precisa ficar. Não tem ninguém substituível. Todo mundo é substituível. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar de luz e se preenche de luz. Então vamos seguir, né? Vamos. E falando em vaidade, vamos falar sobre isso hoje. Eu tenho razão, eu sei de tudo. Essa é uma das grandes armadilhas da espiritualidade. Não é o erro, né? É a certeza absoluta. As pessoas acham que o erro é o grande perigo, é a grande armadilha, mas não é. É o saber de tudo, é a certeza absoluta das coisas. Eu digo todos os dias aqui para vocês, eu não sou grande coisa. Eu tenho 1 milhão de defeitos, 1 milhão de equívocos. Eu erro o tempo todo na tentativa de acertar. Quanto mais você tenta acertar e aprender, mais você vai errar. Faz parte do processo. E ninguém é essa perfeição, todos nós erramos. Mas é preciso que a gente tenha consciência desse erro. É preciso que a gente tenha consciência de que somos seres errantes.
desterrados dos nossos lugares espirituais, desligados da nossa terra, do nosso mundo, e vivemos essa luta tentando voltar. Tudo que eu quero é voltar para minha casa, é voltar para o lugar de onde eu vim, de onde eu fui desterrado pela minha estupidez, pela minha ignorância, pelas minhas atitudes fora daquele contexto. Quanto maior é o conhecimento de um espiritualista aqui nesse mundo, ou de qualquer pessoa, maior é a prova do desterro que ele sofreu. A pessoa acha que sabe de alguma coisa, que tem algum conhecimento, coitado, coitada. Tem um contrato enorme de desterro, isso que ele tem, que ela tem. Parafraseando, né? Chico Xavier, o grande espírita desse mundo, né? O único a quem eu reverencio profundamente, porque não teve outro. E não terá. E não terá outro tão grande quanto ele, no sentido de humildade. Eu vim de Lemúria. Eu vim não sei de onde. Ele virou e disse, eu vim do umbral. É para a gente entender que quanto maior é a missão que a gente se propõe aqui, mais suja foi a nossa história lá atrás. Então, baixem a crista, a crina. Porque é o que eu faço o tempo todo, é baixar a minha crina, baixar a minha crista. Né? Quando alguém acredita que já sabe tudo, fecha a porta para aquilo que realmente poderia transformar a vida dessa pessoa. O despertar é isso. As pessoas acham que o despertar é o estrondo da montanha. Né? É os raios estourando no céu, cheio de naves espaciais. Não é fora, é dentro. Você é um ser alienígena. Eu sou um ser alienígena. Rafael é um ser alienígena. Vocês estão preocupados com o disco voador? Com os Greys? Vocês estão preocupados com os reptilianos? Somos todos ETs, todos extraterrestres, todos nós somos de fora, somos desterrados de outros lugares. Volta para dentro, para saber o que está acontecendo aqui dentro, não é o que vai acontecer aqui fora. O estrondo, o estouro é dentro da gente, não é fora. E tem que baixar muito a crista, porque senão não desperta. Adianta ficar nessa ilusão de autoridade espiritual? Muitas pessoas colocam como donas da verdade espiritual, elas dizem o que é certo, o que é errado, quem está iluminado e quem está perdido. Gente, eu acho isso de uma pretensão. Esses dias alguém disse, você é pretensioso. É no podcast da vida aí. Porque eu disse para as pessoas que não tem ninguém iluminado aqui nesse mundo. Não tem ninguém aqui em estado de graça. Aí a criaturinha diz assim, ai, que sono. Ai, que sono. Né? Mas por que isso, né, gente? É fácil, porque a pessoa se sente. Quando você diz que, não, peraí, baixa essa crista. Você está encarnada, não é grande coisa, não. Né? O nosso Chiquinho Xavier dizia, eu tenho medo de desencarnar. Por que ele falava isso? Ele tinha medo? Não. Era para a gente entender que mesmo fazendo tudo que ele fazia, ele sabia dos contratos de dor que todos nós construímos todos os dias. Né? Chico Xavier com a peruquinha dele lá, ele dizia que ele botava aquela peruquinha depois a boina. Até eu tive um programa que eu gravava na TV, que eu coloquei a boina e o óculos dele. Eu vi pelos óculos dele. Aí foi uma coisa que me emocionou bastante. Eu tenho muito carinho, muito amor por Chico Xavier.
Mas ele dizia o seguinte, que as pessoas questionavam por que ele usava peruca. Ele dizia, é para ficar é para ficar com uma aparência menos agressiva, para ficar mais bonito para você. Ele dizia isso. Que ele usava o óculos e que ele tinha problema de visão, com claridade, com tudo, e a peruquinha para ficar mais bonito pro outro que via. Então, olha a humildade que muita gente podia chamar de pretensão, né? Vocês querem saber o que é um espírita de verdade? Pegue na internet o programa Pinga Fogo, um programa que existia há muitos anos, não sei se ainda existe, mas existia, que foi o programa que fez com que Chico Xavier despontasse naquela época, para quem não o conhecia ainda, né? Assistam lá, Pinga Fogo. E tem um filme que fala sobre esse, né? Sobre esse programa, acho que é Pinga Fogo mesmo, né? Se não for, vocês me desculpem. Procurem no filme da vida dele que vocês vão encontrar o programa. Então ali mostra a prova de humildade, né? De um Chico Xavier. Eu nunca vi Chico Xavier receber prêmio de ninguém, ser chamado para ser homenageado, ser premiado. Ele nunca se deu ao trabalho desse tipo de desfrute, desse tipo de recompensa humana. A humildade era a base dele. E a gente tentando se sobrepor ao outro, né? Nós temos muito a aprender. E o primeiro passo é nos entender como seres que vivem um paradoxo entre a escuridão e a luz, entre o bem e o mal. É quando nós entendemos isso que a gente começa a despertar, né? As pessoas se dão o direito de escolher alas exclusivistas. Tem muito isso na espiritualidade. Alas exclusivistas. Você só vai conseguir se você for por esse caminho. Opa! Né? E qual é uma pergunta incômoda que eu posso fazer para vocês? Se alguém realmente tivesse toda a verdade, precisaria convencer tanto os outros disso? Sabe? Quem sabe, quem acha que sabe, geralmente fala muito alto. Quem tem a pseudo-certeza de que sabe, então grita demais. Faz escândalo. Agora, quem realmente sabe, geralmente, fala baixo, cala. Se cala e deixa os outros usarem a sua vaidade como pavões, né? Um bando de pavão andando, todo empoado, todo... Porque quem sabe já aprendeu que o outro tem o tempo dele de despertar. E que não é meu grito que vai despertar ninguém. Não é a minha conversão numa igreja que vai despertar ninguém à força. Eu converti e vou converter você. Eu faço parte desse grupo, se você não fizer parte desse grupo, você está ferrado. Você tem que fazer parte do grupo que eu faço. Essa é a maior prova de vaidade espiritual, de estupidez, de ignorância, de escuridão, de sombra e de maldade. Se você respeita a tua fé, respeite a fé do outro, seja ela qual for. Eu não tenho paciência com aceitas. Aceita-se cheque, aceita-se dinheiro, aceita-se cartão, aceita-se Pix, aceita-se tudo para salvar a tua alma. Isso é seita, né? Isso é seita. Não, eu não tolero isso mesmo. Não tolero. Né? E todas as religiões passam por isso em alguma instância. Né? E todas elas, ao mesmo tempo, tem aquele grupo que não aceita isso. Eu conheço igrejas evangélicas incríveis,
Eu sempre que vou aos Estados Unidos na época do Natal, eu passo o meu Natal numa igreja evangélica, numa igreja metodista. Eu sou apaixonado pela igreja metodista dos Estados Unidos. Apaixonado. Apaixonado. É de uma pureza, é de uma, sabe? A igreja presbítera de São Francisco, nos Estados Unidos também, é de uma pureza, é de um, sabe? É de uma emoção. As pessoas já são recebidas com café comunitário, que sabe-se que nem todo mundo tem dinheiro para tomar um café ali naqueles lugares ali, né? Caríssimos. Então é recebido com café comunitário e cada um deixa o que pode ali. Depois você chega dentro da igreja, você vê todas as raças, todas as orientações. Você vê tudo ali. Em louvor. Que maravilha isso. Isso para mim é fé pura. Tá dentro de uma igreja? Tá, e daí? Eu vou lá, eu adoro. É uma igreja evangélica e eu adoro. Por quê? Porque eu vejo o amor ali. Eu vejo isso em centros de umbanda, centros de candomblé. Vocês já viram um ritual de candomblé? Quando é feita uma feitura, quando é feita uma obrigação? Então tem o sacro ofício de animais. Ou alguém aqui come animal vivo? Eu não. Tudo que eu como já está morto, né? Alguém matou para mim. E matou sem cuidado. Matou com choque, com tiro. Não com o cuidado que se faz no candomblé. Toda aquela carne daqueles animais é dado para que as pessoas pobres da comunidade ali. Então, é a natureza alimentando as pessoas, não é as pessoas alimentando a natureza. Olha como isso é incrível. Né? Não é lindo isso? Eu acho lindo. É necessário sacrifício de animais? Isso são preceitos, são conceitos. Né? Jesus fala na Bíblia, eis que da casa de meu pai corre rios de sangue. Então, quer dizer, Deus aceitava o sangue em sacrifício no Velho Testamento, como sacro ofício. Ele aceitava. E a carne era compartilhada com as pessoas também. A carne não era toda queimada. Algumas situações eram. Então, quer dizer, eu respeito todos, respeito todas as religiões, respeito tudo. Eu não respeito a falta de respeito. Não venham querer que eu passe a mão na cabeça de gente ordinária, de gente mal intencionada, seja ele espiritualista, seja ele religioso, seja quem for. Um padre pode ser um grande espiritualista quando ele realmente tem a fé dentro do coração dele, quando ele realmente crê no que ele está fazendo. Um pastor pode ser um grande espiritualista quando ele realmente tem a fé dentro do coração dele. Assim como o bandista, o candombecista, o budista, né? O judeu, o muçulmano. O muçulmano é o muçulmano de verdade, não o fundamentalista. O muçulmano é extremamente amoroso, gente. Tudo para eles é amor. Eles são de uma bondade, de uma humanidade que vocês não têm ideia do que é uma família muçulmana. Mas a gente vê o quê? Só vê o homem-bomba, né? A gente só vê os atentados. Mas isso não representa todo o povo muçulmano. Então todos merecem respeito. Eu vejo pessoas aplaudindo o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu fico horrorizado. As pessoas esquecem que embaixo daquelas bombas, daquelas explosões, não tem só o fundamentalista muçulmano. Tem a família ali. Tem criança, tem mulher, tem, sabe? Gente que não tem nada a ver com aquilo. O comerciante que está lá vendendo o pãozinho dele lá de manhã lá para sobreviver, morre também. Né? Mas por quê? Porque tem uma intolerância. É sempre o povo de lá que está incomodando o povo de cá. Tudo isso é falta de respeito, é falta de humanidade, é falta de empatia, é falta de compaixão. Vocês estão tão preocupados com a próxima dimensão, vocês não estão conseguindo conviver com a realidade nessa dimensão. Você acha que sem compaixão, sem amor, sem misericórdia, vocês vão para algum lugar? Ou qualquer um de nós? Mas quando a gente acha que sabe tudo, a gente dá características humanas a Deus.
Então a gente sabe de quem Deus gosta, de quem Deus julga. A gente vira a boca de Deus, a mão de Deus, a chibata de Deus. E a gente vira também o juiz e o carrasco de Deus. Quantas pessoas se colocam nessa posição de carrasco de Deus? Deus me deu autoridade. Autoridade do quê, seu infeliz? Seu monte de nada. Deus te deu autoridade do quê? É sério isso, né? Isso me irrita numa profundidade. Né? Que verdade é essa que essa pessoa carrega para ser a mão de Deus? Deus me deu autoridade. Autoridade do quê, seu monte de nada? Você não tem autoridade nenhuma. Você tem sim, o que todos nós temos. Você tem o seu lugar como filho de Deus. Se tudo que você professar, assim será. Tudo que você afirmar com fé e coração, assim será. Em seu bem, mas em bem ao maior bem, que é o bem do outro. Não dá para você atropelar ninguém. A fé, ela tem algumas regras. A fé que eu tenho em passar em cima do outro não é fé. É orgulho, é vaidade, é narcisismo espiritual. Então menos, mas é muito menos. Baixa essa crista. Baixa essa crina. Porque eu faço isso todos os dias com a minha crista e com a minha crina. Ah, tá me chamando de cavalo, de égua? Não, não tô não. Só se servir a carapuça, né? Se você viver dando coice nos outros, é isso que você é, né, Rafael? Uhum. Se você viver dando coice nos outros, é cavalo, égua. Tá? Só se servir a carapuça. Eu não tô chamando ninguém aqui. Tô falando crina, no sentido de que, às vezes, o cavalo, na sua altivez, né? Passa por cima de todo mundo, né? Derruba a cerca, arranca a cerca no peito, acha que é dono da verdade. O galo tá sempre ali, né? Com aquela crista levantada para brigar. Baixem essa crista, baixem essa crina. Estou falando para mim também, que eu tenho que baixar às vezes. A minha crista hoje está levantada já. Porque eu estou entrando num assunto que me faz muito mal, que é o desrespeito à espiritualidade. Porque na espiritualidade verdadeira, a verdade não é propriedade privada. Não existe verdade privada, existe expansão da experiência, mistério. Nós nunca vamos saber de tudo que acontece nesse mundo espiritual. Nunca. Quantas vezes eu digo para vocês que nós temos consciência da angelitude, mas nós não sabemos o que vem depois. Ninguém sabe. Tem coisas que nem mesmo os anjos conhecem. Mas as pessoas pegam essa bolinha azul, linda, maravilhosa, que a gente chama de casa, né? Casa temporária, Gaia, maravilhosa, natureza. Mas acha que tudo está aqui. E o pior, acha que está no umbigo dele, dela. É sobre o umbigo dele e dela, ela é dona da verdade, da razão, sabe de tudo. Tem gente que não vai feder quando morrer não, viu, Rafael? Não. Tem gente que não. É. Acontece, gente, que às vezes o ego vem vestido de mestre, sabe? Não existe uma coisa muito curiosa no caminho espiritual. O ego não desaparece, ele se fantasia de sabedoria. Aquela pessoa que tem uma visão egóica, eu sou bom, eu sou não sei o quê. Aí o dela fala, não, eu aprendi, eu encontrei Jesus. Ele lê a Bíblia, na versão dele, e ele se torna um dono da verdade. Ah, agora eu sou candomblecista. O resto tudo é besteira. Só tem candomblé. O resto, pra mim... Ah, aquele evangélico, aquele católico. Ah, eu sou o bandista. Deus me livre do candomblé. Deus me livre não sei do que. Deus me livre da igreja evangélica. Deus me livre. Isso é ego disfarçado sabe? Ele se fantasiou, né? De sabedoria. Porque ele acha que a sabedoria dele
né? É acima da sabedoria do outro. Ele escolhe uma verdade e acabou. Acabou, ele não quer ouvir mais ninguém. Então tem aquele tom do guru, né? Gente, quando eu falo em guru, às vezes a pessoa lembra do guru do Himalaia. Guru, ó, meu beijo, hein, meu amigo? Tô falando de outro tipo de guru, né? Falando de outro tipo de guru. Tô falando do guru que... Como é que eu vou colocar para vocês? É aquele que se senta, né, na beira da estrada e vai usar palavras profundas, dar conselho para todo mundo. E geralmente conselhos que ele não segue, né? Sabe como é que é o negócio? Eu gosto muito de uma piadinha, Sufi, que fala o seguinte, que uma historinha. Diz que o cara que vendeu tudo que tinha e foi procurar o sentido da vida. Procurou, subiu montanhas, subiu... Acho que eu até conto essa história no meu livro. Subiu montanhas, foi não sei o que, tá, e coisa, né? Sofreu pra cacete, até que chegou lá no topo de uma grande montanha, lá no Himalaia, talvez, né? Aí chegou lá, tava o Beto sentado, né? Com aquela cara de babaca, já viu aquelas coisas bem babaca? Né? Aí perguntou pra ele assim, mestre, eu andei rios e mares, montanhas e vales profundos para te fazer uma pergunta, faça. Ele é o mestre, né? Faça. Qual é o sentido da vida? Ele falou, sentido da vida, meu filho? Tá vendo esse pequeno riacho? Essa cascata d'água? Esse é o sentido da vida. Ele falou, peraí. Eu passei por tudo isso para você me dizer que o sentido da vida é essa água? Aí o mestre falou, e não é? Quer dizer, né? Olha só. Não aceita o retorno. Porque só da pergunta, só da resposta do cara que não abaixou a orelha, naquele momento, que questionou, o mestre já não sabia mais nada. Porque não existe essa posição de mestre. Nós não temos todas as respostas para vocês. Nós espiritualistas, não. Agora, tem os mestres, né? Eu fui para a Índia, passei 10 anos na Índia, eu sou mestre. Eu sou renunciante. Renunciante, mas não sei como. Renunciante que come um boi por dia, né, Rafael? É um renunciante. Né? Tem mais ouro pendurado do que... É um renunciante. Mora nos jardins, mora não sei onde, mora no condomínio fechado, é renunciante. Renunciou mesmo. Renunciou de toda a realidade da vida. E está mergulhado na ilusão até o talo, o que é um direito dele também. Não é ruim ter as coisas, só não fala que é um renunciante. Renunciou de quê? Não é? Mas esses são mestres. Esses são mestres. Esses se colocam como mestres. Por quê? Porque vão iludir os outros através de uma sabedoria absoluta. Esse é o grande engano, é o grande medo. Né? Porque continua por dentro, gente, essa que é a questão, continua carente de validação. A pessoa que tenta se impor assim, ela é carente de validação. Você sabe o que é carente de validação? Vocês conhecem um carente de validação. Quando você chega numa empresa e a pessoa sabe tudo, se o chefe falar assim, eu quero isso, não, tá aqui, tá na mão, chefinho. Lembro daquele cachorro que era, como é que era, na TV Colosso, era o tapetão, como é que era? Eu sei, compaixão. Era uma coisa assim, eu sei que ele era o capacho. O capachão, ele era o capachão, né? Do chefe. Então vocês vão ver que aquilo ali é uma necessidade de validação. É a pessoa que passa 24 horas por dia ouvindo os problemas da família e tentando resolver. Isso é arrogância, vocês sabiam? Porque não dá para resolver, porque cada um tem o seu tempo. Aí liga para a pessoa e fala assim, vamos orar juntos. Oi? Eu vou te levar na minha igreja. Oi? Isso é validação. As pessoas buscam essa validação. As pessoas buscam. Então, isso é aquela pessoa que quer ser melhor do que o outro em todo sentido. É aquela pessoa que quer ser melhor, quer ser a mais linda, a mais perfeita. Quer? Sempre dela tudo é mais perfeito. Tudo isso é busca de validação espiritual. Isso é... E ela fica irritada quando é questionada, hein?
Não questione. Não questione. O que eu já recebi de mensagem ofensiva, que não me ofendeu em definitiva, mas mensagem ofensiva, porque falo de reencarnação sem ser kardecista, como se o kardecismo fosse dono da reencarnação. Já se falava em reencarnação algumas dezenas de milhares de anos antes de Kardec se imaginar que ia reencarnar nessa terra. Reencarnar aqui já existia. Mas o povo acha que reencarnação é só de Kardec, é só o que Kardec falou. Kardec codificou. Tenho o maior respeito por Kardec, mas ele só codificou aquilo que já acontecia no mundo espiritual há muito tempo. Ele simplesmente criou uma vestimenta que era tolerável num país católico, que a França até hoje é muito católica, tanto é que o espiritismo na França não prosperou. Se você hoje, irmãozinho e irmãzinha, se vocês são espíritas hoje, dê graças a, sabe a quem? Chico Xavier. Foi Chico Xavier que fez essa religião ser o que é hoje. Porque lá onde ela foi criada é inexistente. Tem meia dúzia de médiuns kardecistas por lá e todos são brasileiros ou portugueses. Tá? Dificilmente você vai ver uma francesinha aqui, uma ali, mas é muito pouco mesmo. Porque lá é uma religião praticamente morta. O espiritismo cultuado lá fora é por brasileiro ou portugueses, né? Então você vê que mas o que acontece? Quando você toca no assunto, o espírita vem para cima de você com força, né? Não o espírita verdadeiro, né? Mas o que tem a arrogância espiritual, né, Rafael? Exato. O que tem aquela, sabe? Arrogância é fácil, a arrogância do espírito é fácil você pegar quando é um espírito arrogante, né? Ele questiona tudo que os outros fazem. É só o que eles fazem que funciona. Bem-vindo ao grupo. Todas as religiões fazem isso, quando a pessoa é religiosa e não espiritualista, né? Então vamos lá. Então, é a carência de validação, se irrita quando é questionado e é incapaz de admitir que não sabe algo. Um dia desses, alguém me fez uma pergunta aqui, eu falei, olha, não tenho o menor conhecimento sobre isso. A pessoa me perguntou depois, como você não tem conhecimento sobre isso? Eu falei, gente, eu não posso ter conhecimento sobre tudo. É impossível, não é? Até o jeito de você se referir, às vezes, a uma entidade, né? A uma energia, dependendo da escola espiritualista que você passou, o nome é outro, né? Gaia é chamada de Madonna Negra, né? Tem tantos nomes que é dado a Gaia, por exemplo. Às vezes é um nome dado a Gaia que simplesmente eu não sei, não é? Ou não lembro, né, Rafael? Sim. Tá lá na magia, não sei da onde, lá eu não sei. Não sou obrigado a saber de tudo, né? Mas aí o que acontece? A gente diz, não sei sobre, posso investigar para você. E vou ter o maior prazer em aprender e te passar o que eu aprender. Isso é humildade espiritual, né? Olha, gente, quem acha que sabe tudo, né, não está iluminado. Ele simplesmente está tentando lançar uma luz sobre o próprio ego, entendendo que o seu ego, né, não está com essa, sabe, não está com essa bola toda, é só o ego, é só um reflexo, é só uma mentira, é só uma fantasia. Porque quem sabe muito, gente, pergunta mais. Eu tenho tantas perguntas hoje. Eu não sei muito, eu sei pouco e eu pergunto muito. Imagina se eu soubesse muito. Eu pergunto muito, né? Eu tenho essa característica de perguntar, né? E geralmente os espiritualistas que realmente estão buscando iluminação, eles vão perguntar mais do que afirmam. Afirmação é uma coisa complicada, porque quanto mais consciência alguém tem, mais percebe que o universo é vasto demais para caber em qualquer doutrina, em qualquer, sabe? Tem gente que quer pegar um cálice desse aqui e enfiar todo o conhecimento espiritual aqui dentro e beber de um gole só. Não tem como, isso vai dar ruim em algum momento, né?
Porque se diz eu sei tudo, na verdade está dizendo eu parei de buscar. Quem sabe tudo para de buscar, gente. Quem sabe tudo vai aprender mais por quê. E aí é o endurecimento espiritual, né, gente? A pessoa que endurece o coração, endurece a alma. Né? Fica preso dentro das próprias crenças. Quando alguém acredita que todas as respostas cria uma prisão invisível, sabe? Se ele acha que acredita ter todas as respostas, ele vai criar essa prisão invisível. Começa a viver numa gaiola sem grades. A gaiola está dentro dele. Nós somos presos dentro da gente, a gente se liberta dentro da gente também. Então não desafia essas pessoas. Não desafia o que ela tem como visão. Tá? Porque vai ser visto como erro, ignorância. Né? Se você não sabe o que eu sei, você é ignorante. Né? Se você não concorda com aquilo que eu sei, é ignorância, está errado. Né? Você está me atacando, você está com falta de evolução espiritual. Às vezes eu acho que uma galinha tem mais evolução espiritual que muitos grandes espiritualistas aí. Que ela sabe da função dela, que é botar o ovo, chocar o ovo e comer minhoca. Pelo menos ela sabe qual é a função dela. Porque tem muita gente aqui que não está sabendo qual é a sua função. Sabe? Eu já tive momentos que eu olhei para uma galinha e falei, você sabe mais do que eu. Porque o nosso ego nos transforma em alguma coisa inferior a uma galinha. Então a gente precisa, sabe, entender que essas pessoas, elas não estão crescendo mais, elas estão apenas defendendo um território mental. Porque elas não querem ser incomodadas na sua mente, não querem. Né? Então, nunca que uma espiritualidade livre é sobre defender ideias, a gente é ter coragem de destruí-las quando elas deixam de expandir a consciência. É o que eu digo para vocês todos os dias, gente, vamos fazer uma limpeza, vamos jogar fora o que não serve mais. Tá? Eu quero, muitas vezes na minha vida, dizer assim, estou equivocado. Melhor não arriscar, né? Deixa eu botar aqui meu japamala. Sabe, eu quero dizer assim, muitas vezes eu quero dizer assim, gente, eu estou errado. Como eu gosto de dizer eu estou errado, eu estava errado em relação a isso. Né? Que bom que eu aprendi. Que bom que eu aprendi de uma forma diferente. O que não quer dizer também que é uma certeza que amanhã posso mudar de novo. Talvez voltar para o ponto inicial. A espiritualidade não gosta de certezas rígidas. O universo é movimento, gente. Tudo muda, consciência muda, percepção muda, entendimento muda. Por isso a espiritualidade livre, a frase mais honesta, talvez seja o seguinte: hoje eu compreendo assim, mas posso descobrir algo muito maior amanhã. Mas eu tenho que estar aberto para isso, porque se eu estiver mergulhado na minha escuridão, nas minhas sombras, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque essa humildade abre portais de percepção. A arrogância espiritual fecha todos. Se você tem certeza de alguma coisa, está na hora de você virar essa página. Se você tem certeza de alguma coisa, é hora de você dar um basta nessa certeza. E daquilo que você acha que você sabe. Está na hora de repensar. Né? E até aquele perigo de quem nunca erra, né, gente? Né? Quem acredita que nunca erra, começa a justificar qualquer atitude, né? Aí fica complicado. Então isso pode levar a distorções perigosas, a manipulação espiritual que muita gente faz, abuso de autoridade, controle sobre outras pessoas, né? E quem sabe, gente, tudo acredita que está sempre certo, não tem como sair disso. Né? E quando alguém acredita que está sempre certo, qualquer coisa pode ser justificada. Vocês conhecem sobre isso, não conhecem? Tudo que eu faço é justificado, porque eu estou sempre certo. Né? Olha as atrocidades que acontecem.
Mães e pais que colocam filhos fora de casa, com idades que não tem nem como se defender ainda, mas porque, né, dentro das suas certezas, aquilo que o filho e a filha está fazendo incomoda muito, né? Ele não condiz com aquela forma que o pai e a mãe determinou, né, nessa vida. Esqueceu até dos compromissos que trouxe de outra. Quantas coisas acontecem, né? Quantos casamentos destruídos, quantas vidas destruídas. Que a pessoa está sempre certa. Ontem ainda falava daqueles abusos que aconteceram no Rio de Janeiro. Mas aquele aquele não é o único tipo de abuso. Abusos tão perigosos quanto acontecem dentro das casas, dentro dos templos. Você quer destruir alguém? Tira o direito dessa pessoa pensar, raciocinar. Começa a castrar o pensamento. Começa a domesticar a pessoa como se fosse um animal silvestre lá que você põe dentro de casa e começa a mudar os costumes dele. É isso que as pessoas fazem espiritualmente com os outros. Consciência verdadeira é humilde. Quanto mais alguém desperta espiritualmente, mais percebe algo desconcertante. Não tem como. Tem algo dentro da gente que precisa ser mudado sempre. Você vai evoluindo, você vai entendendo que aquilo tem que mudar. Ninguém sabe tudo, nem mestre, nem religiões, nem tradições antigas. Ninguém sabe tudo, gente. Não tem como. Tem que ter essa consciência para baixar a bola. Sabe? Nós estamos tocando nos fragmentos do mistério. O primeiro homem a ouvir conscientemente o primeiro trovão criou Deus. Criou a ideia de Deus. Deus se manifestou para ele dessa forma. Deus é uma criação humana. A energia de Deus não. Mas o que nós chamamos de Deus são criações humanas. Deus está além de tudo isso. Nós não temos acesso a essa consciência. Nós não temos acesso a esse poder total de Deus. Não é? Agora, nós continuamos igual aquele homem da caverna lá, criando os nossos deuses. Que o Deus que faz sentido para mim, talvez não faça sentido para você, não faça sentido para Rafael. E meu Deus não é superior do Rafael, não é superior ao seu. E nem aquele do homem da caverna. Que eu vi o raio e falou assim, não, vou fazer uma representação desse raio, Deus para mim é o raio. Né? Todas as mitologias, os deuses foram criados dessa forma. E Deus não se importa com isso, né, gente? Com certeza. Ele é energia, né? Ele não é uma pessoa. A gente tem que tirar a ideia de pessoa de Deus, né? Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser humano. Deus é um ser espiritual, é energia pura. Então ela não grita, eu sei. Ela sussurra. Eu continuo aprendendo. Isso a gente tem que carregar para a vida da gente, para todo sempre, né? Que nós somos aprendizes. Eu acho que essa é uma coisa meio fixa, né? Talvez a pergunta mais importante não seja você tem razão, mas sim, sua consciência está expandindo ou apenas se defendendo? Né? Que quem precisa estar sempre certo geralmente parou de evoluir e não vai para lugar nenhum mesmo. É por isso que esse assunto de hoje é um assunto delicado, né? Mas espero que vocês tenham gostado ou não gostado, também tanto faz. O que interessa é que vocês tenham ouvido. Eu acho que esse é o primordial aqui. Podemos abrir para perguntas se tiver, né? Lembrando que o nosso curso de magia está aberto aí para quem... Magia natural, para quem tiver interesse, né? Abra aí os... Tá aí no rodapé aí do vídeo aí, do chat, aí tem aí tem aí a forma de vocês acessarem, né? O link, e é isso. A Amor ao Universo perguntou: Bom dia, desde 2020, quando me aposentei, estou passando por perseguição em 2025 e descobri que minha família está envolvida. É uma questão espiritual?
Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Isso é uma pergunta muito pessoal. Isso é uma pergunta para consulta. Você teria que realmente passar por uma consulta, tá bem? Para poder responder isso de uma forma profunda e não de forma leviana, tá bom? Você, inclusive, já mandou essa pergunta por vários canais para mim e eu te respondi a mesma coisa. Você precisa passar por um processo, uma consulta, uma coisa mais profunda para que a gente possa analisar isso. Isso é uma pergunta pessoal demais. Eu não posso entrar num assunto desse numa live. Não tem como, meu amor. Viu? Mas obrigado pela pergunta. E a próxima foi do Oswalter, que tinha mandado pelo Superchat Sim. e colocou aqui no WhatsApp. Gratidão, querido. Ivan, ontem foi falado de interação mediúnica entre indivíduos. É possível essa interação com pessoas que você não conhece? Exemplo, a pessoa que vende um tipo de produto, ela usar deste recurso para contatar a pessoa que deseja esse produto? Grato. Sim. É possível essa interação, sim. É possível e ela é maliciosa, tá? Ela é bem maliciosa, ela é bem, digamos, ela não é positiva, né? Porque o que acontece? Nós temos a questão do trabalho, todos nós trabalhamos, muitos de vocês aí são vendedores, né? São comerciantes, e é normal que haja a sedução da venda, né? É normal, eu mesmo ensino, por exemplo, a queimar o café com açúcar dentro dos comércios, né? Que é uma forma de atração, né? É aquela história, se a pessoa vai comprar um sapato e você tem uma sapataria, que compre o seu. Se você souber atraí-la, né? Ok. Agora, o que você está me perguntando é um pouquinho mais complexo. É você mandar energia psíquica para que a pessoa faça aquilo que você deseja que ela faça. Ou seja, te beneficiar financeiramente. Isso é possível, sim, e muitos magos negros, magos das sombras, da escuridão, usam sim. É totalmente possível. Tá? Só que nós não usamos isso dentro da magia natural, sem consciência de que está fazendo mal. Tá? Muitas pessoas buscam a magia natural, e depois desviam, né? Desviam da magia natural. E eu já falei isso aqui, Oswaldo, que quem vier para a magia natural e tentar usar esse artifício é banido. É banido porque não é aceitável isso. E existe sim, mas não é aceitável. Se tem mais perguntas. Isabel Vitorazzi perguntou: Passou bem no mês passado, que estava na sala prateada, mas venceu os 28 dias. Ele ficou mal. Aí hoje coloquei novamente na sala prateada. Eu queria saber tem que ficar quanto tempo para curar? Não, a questão é que vocês às vezes colocam a sala prateada e vocês vão ter aquele tratamento da sala prateada. Muitas vezes a questão não está na sala prateada, porque trabalha aquela questão, aquela sensação naquele momento, mas o buraco é mais embaixo. Quando é assim, se você tentou uma vez a sala prateada, tenta a segunda vez a sala prateada. Se você depois retorna ao ponto inicial, então não era só a sala prateada. Talvez você tivesse que ir para uma sala arco-íris, por exemplo. Vocês sabem que eu estou pensando seriamente em não ter mais salas individuais. Estou pensando seriamente nisso e devo tomar essa atitude em breve. Já conversei com o Ariel e basicamente vai ser a sala arco-íris, exatamente por isso. Às vezes eu passo para a pessoa a responsabilidade dela escolher a sala para a cura. Mas a pessoa não tem consciência. A pessoa não sabe que às vezes o que está destruindo a vida dela é o terceiro olho, que ela não consegue trabalhar. Às vezes, o laríngeo, que ela não consegue se expressar, ela fala A, todo mundo entende B, C, D. Ela pensa que está falando A, mas ela está, né, soltando os burralhos em cima de todo mundo. Então eu tenho pensado seriamente, tenho conversado com a Ariel, da gente trabalhar só a sala arco-íris. Por quê? Porque daí você cerca todas as outras salas.
E não acontece isso, por exemplo, né? Se acontecer novamente, não adianta mais a sala prateada. Porque não é uma coisa que a pessoa sente como se fosse um analgésico. Estou com dor, tomo analgésico, passa a dor. Passou o efeito analgésico, volta a dor. Não pode ser assim. As salas, elas têm a condição de equilibrar a vida da pessoa e é uma coisa que a pessoa tem como adquirida. Né? É por isso que quando as pessoas entram no arco-íris, elas ficam indefinidamente no arco-íris, elas não querem sair mais. Elas não querem abrir mão do que elas receberam. Né? E é acumulativo. Assim como a prata também vai ser, a prateada vai ser acumulativo, mas vai ser só a prateada, né? Não vai ter as outras curas que precisam muitas vezes. É por isso que a sala individual, às vezes, dá esse problema, sim. A pessoa se cura, aí depois, quando vem a segunda, termina, a pessoa cai, né? Num processo negativo, aí volta para a sala. Mas se a pessoa entrasse diretamente no arco-íris, ela já teria todos os benefícios. Eu estou pensando seriamente em não ter mais as salas menores. Estou pensando seriamente nisso, já conversei com a Ariel, e a Ariel simplesmente não me respondeu. Vamos ver o que vem daqui para frente. Obrigado pela pergunta, querida. Sobre a pergunta do Oswaldo, ele disse que você entendeu que seria uma magia negativa para atração, mas na verdade, quando eu escrevi que a pessoa deseja esse produto, tipo, ela precisa muito. Não, se ela deseja muito, tá tudo certo. Eu acabei de explicar. Se você vende sapato, a pessoa quer sapato, e você coloca na tua loja um café com açúcar para queimar no carvão, por exemplo. Se tiver 10 lojas na rua vendendo sapato, quem vai vender o sapato é você. Por um simples motivo, você queimou o café com açúcar. Simples assim. Se você queimou, por exemplo, a folha de louro no seu comércio pelo menos uma vez por semana, você vai ter um aumento significativo de renda nesse comércio. Isso não é negativo. Né? O problema é quando você direciona. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem, por exemplo, uma casa para vender, né? E você direciona essa casa para uma pessoa que está visitando várias casas, ela não precisa ser necessariamente a sua casa, e você desvia a atenção dela só para você naquele momento, de uma forma magística, é errado. Se você, ao invés disso, quando você vai receber as pessoas na sua casa, você faz um café gostoso, prepara um bolo, né? Deixa a casa com um cheiro de bolo. Vocês querem vender casa? Ah, vocês estão me ouvindo aí, querem vender casa? Vocês querem vender um comércio? Cheiro de bolo novo lá dentro, acabado de fazer, cafezinho. Não tem como. Vende mesmo. Por quê? Porque atrai a pessoa. Tem uma diferença, meu querido, crucial entre você melhorar energeticamente e você direcionar a magia, com intenção de mudar a cabeça do outro. Jogue a sua rede, né? Estou emanando minha energia de venda sobre todas as pessoas. Aquelas que forem para o maior bem, que venham. E que for para o maior bem das pessoas também. Essa é a regra. Essa é a regra, Walter. Tá? Agora, você fez a magia direcionada para aquela pessoa, tá errado. Porque você está tirando dela os direitos dela pensar com a lucidez dela. Você está jogando energia sobre. Então tá errado, sim. Muito errado. Dê na magia, tá? Agora cada um faz como queira, né? Claro, Walter, né? Não tô determinando nada, né? Tô te dizendo dentro da magia que eu ensino, tá? Pode ser feito? Pode, mas é errado. A Marisa mandou pelo WhatsApp. Bom dia, nosso querido Ivan. Há milhares de anos existe a luta do bem contra o mal que ocorre no universo dos espíritos e no plano terrestre conta o que de fato a luz está lutando espiritualmente. Falando, eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, tá, Ivan? Gratidão por responder, por esclarecer. É sempre uma luta, essa luta é eterna, desde que mundo é mundo. Eu disse isso para vocês ontem. Desde que o primeiro ser humano, né? Ou qualquer outro ser que se desenvolveu aqui, porque nós tivemos outros humanoides aqui, né? Humanídeos, né? Que chama, né? Não sei qual é o nome.
Nós tivemos outros, né, que ficaram para trás e nós continuamos a evolução. Desde que o primeiro tacou uma pedra no outro porque achou que o outro ia comer o que era dele, ou namorar a mulher dele, ou qualquer coisa, ali começou a guerra do bem contra o mal, né? Essa é uma guerra, porque é a luz que vai arrebentando com a escuridão, né? Onde tem a luz, a escuridão se afasta. Essa luta é eterna e é cíclica, né? O sol nasce todos os dias e a noite também vem todos os dias, todos os dias, né? Todos os dias nós temos o sol, e nós temos a lua, nós temos a escuridão, nós temos a claridade. Essa guerra é eterna. Ela pode acabar aqui e começa em outro plano. A Celi mandou um superchat. Bom dia, amores. Gratidão, querida. Gratidão. Bom dia. Boa tarde, né? No caso aí. Eu li essa do Fernando Cunha, faz parte da nossa evolução. Li, né? Não sei, faz parte. Faz parte da nossa evolução escolher ou perceber que na realidade o mal pode ser transmutado em bem. Ah, não, acho que não fiz. Não. Então vou repetir então. Faz parte da nossa evolução escolher ou perceber que na realidade o mal pode ser transmutado em bem e o contrário, o bem também pode ser transmutado em mal. O bem jamais será transmutado em mal. Existe o bem fantasiado. O mal fantasiado de bem. Isso existe. O mal usa a fantasia de bem. Se esconde atrás de religião, de caridade. Se esconde atrás de um monte de coisa. O mal se esconde atrás dessas coisas. Agora, então é o mal. Agora, o mal pode ser banhado de luz, né, e deixar de existir. Ele não vai se transformar em bem, mas o lugar da escuridão que ele cobre, ele pode ser eliminado, né? Agora, todos nós temos o erro como caminho de aprendizado. Então, não vamos colocar o erro como mal ou o acerto como bem. Vamos colocar como caminho de aprendizado. Todo erro pode se tornar em acerto quando vem o aprendizado. Então, o erro é a tentativa de acerto. Depois que se acerta, não se erra mais. Se você acertou e errou, você não acertou o suficiente. Você achou que tinha acertado. Aí volta para o caminho de sempre, né? É a pessoa que acha que aprendeu sobre relacionamento e volta a viver os mesmos relacionamentos. É a pessoa que acha que aprendeu sobre convivência e volta a cometer os mesmos equívocos de convivência, de má convivência. E assim tudo na vida. Obrigado, querido. Perguntas. O Fernando Cunha perguntou: na vida real, a luz, quando incide num objeto, produz sombra e penumbra. Temos que aceitar essa dinâmica também no espírito? Com certeza. Quanto mais luz, mais sombra. Porque a luz é algo que é lançado sobre a nossa mente. E essa luz, ela vai refletir atrás da gente uma sombra enorme. Essa é a regra básica da luz. Toda luz gera muita sombra. Porque por mais que você avance com essa luz, mais sombra se abrirá. Esse é o caminho do conhecimento, é o caminho da evolução espiritual. Com certeza, querido, uma ótima observação. Essa dinâmica acontece no mundo espiritual também, né? Então não vale a pena buscar luz? Eu acho que vale, porque quem não conhece a luz não tem sombra, tem trevas. As sombras não são as trevas, as sombras ainda são reflexo do que tem-nos a aprender. As trevas já é a ignorância, já é o mergulho, já é a estupidez, já é a maldade pura, né? Então, as sombras fazem parte do processo, nós temos que integrá-las, né? E isso se faz com a luz. Agora, você joga a luz sobre essa sombra, você vai clarear mais, mas a sombra vai mais para longe e ampliada. É o caminho eterno do aprendizado. A Marisa perguntou: a espiritualidade é a educação para a humanidade que ensina que a vida é muito mais que nascer, viver e morrer sem um propósito para existir?
Não sei se é. O propósito da existência é a eliminação dos contratos e evolução espiritual. Essa é a proposta da existência, né? Se a pessoa acha que ela é só um processador de fezes que tem algum prazer de vez em quando, aí fica difícil, né? Aí é complicado, né? Essa evolução é certa, né? É esse o nosso caminho. E para evoluir a gente tem que sair dessa ideia mecanicista de nascer, morrer e, enfim, né? Porque senão a vida fica muito assim, né, gente? É nascer, crescer, estudar, trabalhar, multiplicar, morrer. E a vida segue, né? E não é só isso. E realmente não é só isso. Esse é o grande aprendizado. O Fernando Cunha perguntou: como sabemos que a nossa consciência se está a expandir? Não se pode tolerar o intolerável, certo? O amor não é indiferente e não tolera tudo? O amor tolera tudo. O que não tolera é a nossa consciência. O amor independe da nossa consciência. Vou ver se eu consigo explicar isso detalhadamente. Amar independe de qualquer coisa. Eu amo uma serpente, mas eu não vou alisar a cabeça dela. Ela vai me picar. Esses dias eu vi um vídeo fake, lógico, a pessoa dando água na boca de uma naja. Ela acabou de beber água, puf, picou ele. Aí, a lógica do vídeo, né? Uma serpente sempre será uma serpente. E não está errado, né? A gente sabe as pessoas que são mais pesadas, que são mais densas, mas a gente não vai deixar de amá-las. Não vai deixar de ter amor, carinho por essas pessoas. Só que a gente não se aproxima tanto para não ter que conviver com aquilo, né? Por exemplo, por que eu parei de trazer espiritualistas no meu programa? Eu eliminei o programa, né? Agora eu só faço as lives com vocês. Por que eu eliminei? Porque quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, eu disse, eu não preciso compactuar com isso, né? Deixei de amar as pessoas? Não. Deixei de falar com muitos? Não. Tem muitos que eu traria aqui ainda. Muitos que valem a pena, né? Mas eu mudei a proposta. Por que eu mudei a proposta? Porque eu percebi que não dava para caminhar do jeito que eu estava caminhando. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse despertar, né? Então amar ao próximo não significa que eu tenha que aceitar a forma como o próximo age, né? Não vou julgá-lo, não vou questioná-lo, vou afastar. Talvez ele sirva para um outro tipo de grupo de pessoas, né? Que vão se beneficiar daquilo ainda. Mas para o meu nível de energia não dá. Então eu aprendi que eu amo o coletivo, mas na minha vida individual eu me aproximo das pessoas que valem a pena para mim. No sentido de espiritualidade, no sentido de estar bem perto dessa pessoa, eu não vou aceitar tudo, né? Por exemplo, foi o que eu disse aqui hoje, que eu tenho uma tolerância muito grande por quase tudo. Só não ataquem a minha espiritualidade. Aí eu viro outra coisa. Aí, né, quando eu digo atacar a minha espiritualidade, não é o que eu penso da espiritualidade, não. Mas é atacar o princípio básico da espiritualidade, o amor, né? A coerência, a verdade, né? A honestidade, a ética da espiritualidade. Se me atacam nesses pontos, eu viro uma coisa. Por quê? Porque eu sinto que já é tão complicado, é tão complexo dentro de um mundo como esse, de demiurgo, cheio de arcontes, cheio de magos negros, cheio de peso espiritual. Já é tão difícil, né, a gente conseguir se orientar um pouquinho e conseguir agregar vocês, congregar vocês, né, para um despertar. Então eu não vou aceitar que ninguém venha, né, dentro disso jogar semente maligna, né? Jogar semente de escuridão, de trevas, eu não aceito, né? Então a gente não precisa aceitar tudo mesmo amando. Temos mais perguntas, Rafael? Temos. Então vamos que já é tarde. A
Isabel Vitorazzi perguntou: posso trocar pela sala arco-íris, já que ele vai entrar às 6 horas? Fala com o Lucas. Fala com o Lucas. O Lucas organiza pra você, tá? Certo. Amor ao Universo perguntou: dentro de casa fica tudo azul, pode estar atrelado à espiritualidade, uma vez que faço sempre a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel? Pode. A luz azul. A luz azul é uma luz muito, muito poderosa de cura, né? Mas você toma um cuidadozinho com o azul. Você sabe que em inglês azul e tristeza tem a mesma palavra que significa, que define as duas. E o azul é uma cor que, dependendo do uso que você faz, se for excessivo, pode trazer uma sensação meio deprê. Ora, quando é uma luz espiritual que aparece, geralmente está atrelada à espiritualidade, sim, e os anjos. Eu gosto muito do azul e do rosa, aquele rosa clarinho, bebê. As duas cores significam presença angelical, sim. Já só não pinta a parede de azul, viu, gente? Por favor. A Marta Paiva mandou: estou na sala arco-íris, estou numa paz inexplicável em relação a tudo nessa vida, quieta e no silêncio. Estou no curso de magia natural, sigo no meu tempo, lembro o que fazer quando preciso. É isso. É isso, minha querida. Você está no passo certo, né? Obrigado pelo depoimento da sala. E você está no passo certo. Magia natural é um pé de cada vez, né? Não dá para devorar o curso mesmo, tem que ser um passo de cada vez. E, e você vai ver, meu amor, o que virá para você desse curso. Eu já tenho testemunhos do curso de pessoas que já fizeram grandes mudanças na vida e o curso não está subindo o curso, né? Porque o curso demora um tempinho para subir todo na Hotmart. Mas a pessoa não chegou nem na metade do curso, já resolveu 1 milhão de coisas. Por quê? Pegou autoridade, né? Você vai muito longe com esse curso. Aliás, todos vocês que estão fazendo. Acabou. Uhum. Bom, então, gratidão, 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 uma gratidão eterna, né? Agradeço a Maria Santíssima, ao Mestre Jesus, agradeço a também São Germain, a presença também de Ariel, meu anjo, meu amor, meu companheiro de tantas vidas. Gratidão, 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 Ariel. Gratidão a todos os anjos, arcanjos, a todos os espíritos de luz, aos seres ascensionados, aos guias espirituais que, nesse momento, se deslocam para a casa de cada um de vocês, levando cura, levando amor, proteção. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês também. Gratidão, Rafinha. Gratidão, Ivan. Gratidão, Lucas. Gratidão, Fernando. Gratidão, Cristiano. Gratidão a todos os meninos dos templos daqui, de Goiânia, de São Paulo, de Goiânia. Gratidão, gratidão, gratidão e amém. Que o manto de Nossa Senhora nos cubra hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Ótimo final de semana. Segunda-feira estamos juntos.